Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, para honrar e glorificar o nome do Senhor e compartilhar um pouco mais da sua palavra, Vamos continuar no livro de Daniel. Nós hoje vamos estudar o capítulo 4. Capítulo 4 de Daniel, ele nos traz profecias que são futuristas e que são escatológicas. E nós hoje vamos compreender o que Deus nos revelou através do profeta Daniel. Vocês fiquem com a Bíblia aberta no capítulo 4. É um capítulo que vai nos mostrar mais um sonho do rei Nabucodonosor. Então, vamos acompanhar. Eu vou lendo na palavra com vocês, e de acordo que a gente for lendo, aí eu vou explanando o capítulo, ok? Vamos lá, capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho, dizendo. A partir do versículo 9, o rei Nabucodonosor começa a relatar o sonho que ele tivera. Vamos nos lembrar que no capítulo 2 anos que Daniel estava na Babilônia, o rei tem um sonho que perturbou a sua mente, e ele não quis contar o sonho, porque Deus colocou terror nele acerca daquele sonho. Por quê? Porque aquilo era uma revelação escatológica, base de toda a humanidade. Era coisa que só Deus poderia revelar. Então deu para o rei, que era para mostrar para o rei que era Deus quem estava falando. O rei aqui, quando chega no capítulo 4, alguns anos depois do primeiro sonho, pelo menos 2 anos depois, o rei já conhece o Deus de Daniel. Ele já tinha tido 2 experiências grandiosas. Primeiro, com a revelação do sonho que Deus deu, o mesmo sonho da estátua para Daniel, ele trazendo assim a revelação. Então Deus mostrou ao rei que ele tem o domínio. E depois, através daqueles seus 3 amigos, quando o rei constrói uma estátua de ouro,
e manda que todos se curvem. Aqueles rapazes não se curvaram diante daquela estátua e eles proclamam o nome de Deus em alta voz. Eles dizem: ó Rei, o nosso Deus pode nos livrar da sua mão. E se não livrar, mesmo assim, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Isso é certeza, convicção do Deus a quem estamos servindo. E aqueles rapazes realmente foram lançados na fornalha. O rei foi quem viu o quarto personagem andando na fornalha. Não foi ninguém que viu, foi o rei. E ele manda sair, sai apenas 3, totalmente ileso do fogo. Então o rei Nabucodonosor, ele já conhecia o poder e a soberania do Deus que Daniel servia. No entanto, ele nunca abriu mão dos seus deuses. Para ele, era mais um Deus a quem ele iria servir, junto com os demais deuses da Babilônia. Agora, nós vemos que Deus dá ao rei mais um sonho. E é um sonho também de difícil interpretação. Nós conhecemos o sonho da grande árvore, né? Deus mostra para Nabucodonosor uma árvore muito frondosa, muito grande. Todas as aves do céu se alinhavam naquela árvore. Tinha alimento, tinha fruto para todos. E embaixo dela, como ela era muito frondosa para os lados, então a parte de baixo dela tinha muita sombra. E a sombra dessa árvore abrigava todos os homens do reino. Nós já estamos vendo que está falando de poder. Está falando de alguém majestoso. E sempre nós vemos aqui o rei sonhando com a árvore. Essa árvore abrigava a todos. Nós vamos sempre perceber que, quando Deus se reporta a Nabucodonosor, no primeiro sonho, ele diz que Nabucodonosor é a cabeça. Cabeça comanda todo o corpo. Nabucodonosor era a cabeça e a cabeça era de ouro, o metal mais precioso que o ser humano conhece. Agora, Deus mostra para ele que ele é uma grande árvore que dá abrigo para muitos. A Bíblia se refere a Nabucodonosor, vamos prestar bem atenção, queridos, nos detalhes das palavras. Ele é rei de reis. Nabucodonosor era rei de reis. Porque rei dos reis, só o Senhor nosso Deus. Então, é uma palavra que define exatamente quem está acima e quem está na terra. Nabucodonosor era rei de reis. E agora, Deus está revelando para ele que ele é uma árvore frondosa, que dá alimento para muita gente, que dá sombra para muita gente. Vamos nos lembrar que aqui o domínio dos povos era a Babilônia. Então a Babilônia, Nabucodonosor, não era rei só do Mediterrâneo. Ele era rei dos povos. É tanto que Israel está aqui dentro, está cativo. Ele já tinha passado pela terra de Israel, tinha levado os judeus cativos, tinha destruído o templo, tinha destruído a cidade santa. Então ele governava sobre as nações. Por isso, rei de reis. Tinha muitos povos que o serviam.
Então ele vê que vem um santo, ele não vê, ele define um santo, um anjo, ele não sabe expressar na realidade o que era aquilo que ele via. E cortava aquela árvore. A ordem era: cortai a grande árvore. E aquela árvore é cortada. Vamos acompanhar na Bíblia a respeito dessa árvore. A partir do versículo 10, queridos. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. E crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Vamos nos ater no detalhe, porque eu já falei que essa profecia, ela é futurista e ela é escatológica. Por isso precisamos nos ater nos detalhes. E crescia esta árvore, se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com as suas raízes, atados com cadeias de ferro e de bronze. Daqui a árvore foi cortada, tronco tombado, e a raiz continua na terra, e ela é presa com duas cadeias, dois cintos, um de ferro e um de bronze. Seja 15. Porém, deixai na terra o tronco com as suas raízes, atadas com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, para que todos os sábios do meu reino, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Os homens não conseguiram, os homens de Nabucodonosor não conseguiram interpretar
podiam falar qualquer coisa diante do rei. E o sonho realmente era de difícil interpretação. Hoje, para nós que conhecemos a história, que lemos a Bíblia já há 2 anos, na nossa mente, a gente até já sabe, já vem a explicação do que é. A gente já sabe que aquela grande árvore era Nabucodonosor. Mas aqueles homens não sabiam. Eles estavam vivendo o presente. E aquilo era assustador. Daniel, ele explica ao rei que a árvore é ela, é ele, que ele se tornou muito grande, poderoso. Deus deu poder a Nabucodonosor. E ele se tornou rei de muitas nações. É tanto que a Bíblia, ela, da história secular nossa, ela destaca esses 4 grandes impérios. E o primeiro deles era a Babilônia. Nós vamos perceber que todos os reinos que vieram depois, aqui, Deus deu poder para Nabucodonosor. Veio o reino medo-persa, o grego, o romano, e todos eles reinaram aqui. Cabeça é que manda, tem um comando. A Babilônia, ela era invejada. Todo mundo queria. Quando o Império Medo-Persa, quando Ciro se levantou, hoje, se der tempo, nós ainda vamos falar do capítulo 5 de Daniel. Quando Ciro invade a Babilônia, ele derrota a Babilônia, ele fica reinando aonde? Na Babilônia. Os homens queriam a Babilônia. Quando o Império Grego vence o Império Medo-Persa, ele fica governando aonde? Na Babilônia. Então a gente vai ver a importância, a grandeza que Deus está revelando que a Babilônia tem. Ela literalmente, ela é a cabeça. E é uma cabeça de ouro. É uma cabeça que tem poder. Depois de explicado para o rei que aquela árvore era ele, o poder que Deus tinha dado. Irmãos, eu estou com calor, né? Começa a falar, começa a dar calor. O poder que Deus tinha dado a eles, ele aceitou aquela palavra e ele se resguardou. Ele não sabia dos detalhes. Ele só tomou para si que ele era rei de reis, que ele era grande. Mas ele não imaginava os detalhes. 1 ano depois, ele teve um sonho, ele sai do seu palácio e ele olha. A Babilônia, ela é construída numa altura. No desenrolar das imagens, vocês vão ver, eu vou postar imagens que mostram o destaque da Babilônia. Todas as casas, tudo o que a cidade tinha, ela era plana. O palácio, ele se destacava. Então, Nabucodonosor, passeando nos corredores do seu palácio, ele avistava toda a extensão de terra, muito longe, tudo que era do seu domínio. E aí, vem a ambição de homem dele. E no versículo 29, a palavra nos diz assim: porque ao cabo de 12 meses, 1 ano depois do sonho,
soberba, a arrogância do homem, resistindo à soberania de Deus. Isso não é só com Nabucodonosor. Hoje nós vemos muitas pessoas que resistem a Deus. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios que a ruína precede o orgulho. Quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa é arrogante, vai ter uma queda logo ali na frente. Por quê? Porque nenhum arrogante fica em pé diante de Deus. Nenhum arrogante. É por isso, queridos, que nós precisamos, quando nós estamos em casa, orando, buscando ao Senhor, nós temos que sempre pedir: Senhor, tira a arrogância da minha vida. Porque isso está aqui, irmãos, está na carne. O orgulho, a arrogância está na nossa carne. São obras da carne. E é somente com Deus, com a presença do Espírito Santo, é que nós podemos vencer. Então nós temos que sempre lembrar isso na oração. Senhor, tira a soberba da minha vida, tira toda a arrogância. Senhor, me veste de humildade. A Bíblia fala que Jesus, ele se despiu de todo o poder e humilde, ele desceu à terra como um homem e nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter nascido num palácio, ele era o Filho de Deus, mas ele preferiu, para deixar o exemplo para nós, seres humanos, ele foi nascer lá numa manjedoura, entre os animais. Então, é algo que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas de águias, e as suas unhas como as de aves. Quando Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor, ele fala, no sonho fala, olha, vai cortar um tronco, vai colocar cadeias de ferro e de bronze, e vai ser tirado o coração de homem, e vai pastar junto com os animais. Daniel explicou esse detalhe para o rei. Mas aonde, queridos? Que vai se chegar para um homem tão poderoso, vai falar assim, olha, Deus vai tirar o teu coração de homem, você vai ser igual um animal? Na cabeça de nenhum ser humano isso cabe. Isso é desconhecer o poder e a soberania de Deus. Porque hoje nós sabemos que Deus pode fazer milagre. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas para Nabucodonosor era difícil entrar na mente dele que um ser humano poderia viver como um animal. Por isso, essa parte ele deixou de lado. Ele deixou de lado. Deus deu a ele o período de 12 meses. Queridos, todas as vezes que a Bíblia fala de número 12, de número 7, fala de completude. São ciclos de vida que Deus concede aos homens. São ciclos da história. Nós vamos ver que 12 eram as tribos de Israel. 12 eram os apóstolos. Nós vamos ver que tem números que aparecem, olha, Antigo Testamento, 12 tribos, Novo Testamento, 12 apóstolos, e a igreja começou aqui, com 12 apóstolos. 12 homens mudaram a história
da humanidade. 12 anos para me converter. Um ciclo completo. Fechou um ciclo, Deus te trouxe para a presença dele. Então, 12, número 7, sempre vai falar de completude. É um tempo completo de Deus. Então, Deus dá ao rei 12 meses. Olha, eu mostrei para você, eu não mostrei para ninguém. Eu te trouxe a revelação, eu agora vou te dar um ciclo, um tempo completo. 12 meses. E aí, a arrogância daquele homem aparece. É para o meu poder, eu construí, eu sou o cara. E aí, a voz do céu vem para ele. Você se lembra o que eu te mostrei lá atrás? E a Bíblia diz que no mesmo instante, antes que o rei fechasse a boca, ele já estava lá prostrado, como um animal. Óbvio que quando ele caiu prostrado, ele ainda caiu como homem e vestido. Mas até que se passassem 7 anos sobre Nabucodonosor, o espírito dele foi mudando literalmente de homem para animal. Porque a palavra profética era: vai tirar o coração de homem, vai colocar no coração de animal. E Nabucodonosor foi se definhando ao ponto que lhe cresceram longos pelos e eram tão grossos que pareciam como penas de ave, e as unhas cresceram como garras. Ele literalmente se tornou um animal. Nós vemos que ele foi, ele não podia ficar entre os homens. Não adiantava ele prostrado, não adiantava dar um prato de comida, porque ali ele já não comia mais, ele queria comer erva. E assim ele foi lançado da presença dos homens por 7 anos da sua vida. A Babilônia, ela continuou no poder. Os seus filhos, eles começaram a governar como corregentes. Ninguém espalhou a notícia de que o rei não estava no trono. Como era costume, os filhos reger a nação junto com os pais, então ninguém estranhou. E o poder, Deus ainda concedia à Babilônia. Então a Babilônia continuou no mesmo patamar. Deus estava tratando com o seu rei, mas não tirou o poder da Babilônia. Essa imagem, ela mostra os jardins suspensos da Babilônia. Já foi em alto ponto uma das maiores, dentre as 7 grandes maravilhas do mundo. Isso era uma novidade, isso não existia. Vocês podem ver que pela construção, o palácio não era plano, ele subia. E Nabucodonosor, na sua sabedoria, com os seus homens que eram bem engenhosos, ele foi formando, como é que fala? Ele foi formando como vasos. Os vasos de jardineira que nós temos hoje, só que eram grandes. E ali foram plantados toda espécie de árvore que tinha ali. Em partes planas do palácio, foram criados jardins, mas eram jardins intensos, com muitas árvores. Nabucodonosor levou para perto dele, ele formou uma mini floresta. Fora tudo que tinha de plantas espalhadas por todos os lados, ele tinha uma floresta particular. Isso tudo ele se engrandecia do que ele tinha feito. Isso era uma novidade. Até na nossa época, isso era uma maravilha do mundo. Imagina naquela época. Nossa, aquilo fazia Nabucodonosor brilhar.
E foi exatamente naquela floresta que ele construiu que Deus humilhou ele, colocou ele prostrado. E ele viveu 7 anos na sua própria floresta. O que ele achava que lhe engrandecia o nome, agora ele estava abatido e humilhado, preso dentro dela. E ele pastava junto com os animais. 7 anos se passaram. E a Bíblia nos diz no verso, vamos lá, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos. Por 7 anos, aquele homem andou curvado, prostrado. Ele só enxergava a erva do campo porque ele queria comer e se alimentar. Depois de 7 anos, um ciclo completo, num tempo determinado de Deus, a Bíblia diz que ele levantou os olhos e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e o louvei e glorifiquei ao que vive para todo sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Com o exército do céu e com os moradores da terra, porque ele tem domínio lá e ele manda aqui. Ele fala e o homem obedece. No mesmo, verso 36, no mesmo tempo tornou-me a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Agora, Nabucodonosor estava convertido. Agora, literalmente, ele sabia que Deus era Deus, que nenhum Deus era capaz de nada. Somente Deus era Deus sobre a terra. Então, ele volta convertido. E a Bíblia nos diz que a sua glória voltou maior. A Babilônia dominava. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, essa confissão da salvação dele. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor convertido ao Rei dos céus. Deus trouxe a ele o seu poder, com o mesmo poder que Deus abateu. A Bíblia fala que nasceu grandes pelos, com penas e unhas. Aquilo foi tirado dele. Quando ele volta ao poder, aí levam ele para tomar um belo banho, e tudo aquilo que eu fazia parecer como um animal, Deus agora tira dele. Deus dá o poder a ele de volta. Queridos, isso não é uma história da carochinha. Isso é verdade. Aconteceu. E se Deus quiser fazer isso hoje, Ele faz. Ele faz. Então, nós vemos a soberania. Nabucodonosor
ele que comanda. Nós vamos ver que essa grande árvore caiu, ficou atada. A parte histórica nós já contamos. Deus mostrou esse sonho para ele em duas etapas. Uma seria futurista, ia acontecer com ele, aconteceu 1 ano depois, e agora tem a parte escatológica. Vamos entender por que ele é a cabeça, por que os demais reinos queriam governar aqui, governar na Babilônia. Quando todas as vezes que Deus quer revelar algo da Babilônia, Nabucodonosor é o representante. Quando se fala de Nabucodonosor, está se falando do poderio da Babilônia. Então, a grande árvore era ela, foi cortada, foi achada, a raiz ficou aqui. Deus falou assim, a raiz vai ficar na terra, porque quando está na terra, está vivo, tem seiva, está se alimentando, tem vida. E você vai voltar ao poder. Nabucodonosor se abate e Deus o levanta. Babilônia. Babilônia, queridos, é Babel. A Babilônia está lá no livro de Gênesis. Está lá no livro de Gênesis. Babel, quando Nimrod, que foi uma personificação do anticristo na terra, um homem soberbo, um homem arrogante. Nós vamos ver agora a diferença de antiga aliança e nova aliança. Por que a Babilônia é cabeça? Aqui, 400, 600, 500, 600 anos antes, pelo menos de 500 a 600 anos antes de Cristo vir à Terra. A diferença que tem entre a antiga aliança e a nova aliança. Quando Deus revela esse sonho a Nabucodonosor, ele está falando assim, olha, o mundo está andando aqui. Aqui, vocês veem que essa estátua, ela está acima do que o quadro representa a terra. Por quê? Porque aqui é mundo espiritual. Aqui é mundo espiritual. Deus mostrou a Nabucodonosor que a importância dessa estátua, porque ela revela todos os tempos da humanidade até chegar o Apocalipse. No Apocalipse, no capítulo 17, nós vamos ver que tem um capítulo inteiro, de 2 capítulos na realidade falam da Babilônia, 17 e 18 de Apocalipse, da destruição da Babilônia. O poder que ela tem, que aí no Apocalipse precisa de um capítulo inteiro para descrever como que ela vai ser derrotada, como que ela vai ser vencida, mas no mundo espiritual. No plano físico, a Babilônia caiu pelo Império Medo-Persa. No mundo espiritual, ela permanece até os dias de hoje. A Babilônia é Babel. Olha, vocês veem que Nimrod falou assim, olha, vamos construir uma torre que ela chegue até o céu. Olha os detalhes. Vamos construir uma torre que toque os céus, que faça o nosso nome grande e célebre na terra. O que Nabucodonosor construiu? Num local que tudo era plano, ele eleva o seu castelo como uma torre. Aqui ele faz ele traz a sua própria natureza, os seus belos jardins, a sua floresta, para a grandeza do nome dele. O mesmo pensamento de Nimrod era o mesmo pensamento de Nabucodonosor. Quando nós entendemos isso, então nós vamos ver isso daqui. Isso daqui é o tronco de uma grande árvore. Isso daqui é Babel. Os dois estão
estão na mesma posição. Quando Deus revela aqui que Babilônia é cabeça, aqui começa os impérios mundiais. Os impérios mundiais. Mas a Babilônia, ela está aqui, ó. O mundo começou, nasceu o pecado, a inocência, Noé, a terra destruída. Quando a terra, já depois de Noé, 100 anos depois do dilúvio, 100 anos depois de Noé, lá está Nimrod querendo construir uma torre que toque nos céus. Cabeça, está desde o princípio, está comandando, está querendo poder, está querendo ser grande, está querendo tocar nos céus. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele quis o trono de Deus. Ele queria ficar no topo. A Babilônia, desde o princípio, ela quer chegar no topo. Ela quer ser vista. Ela quer ser grande. Então, Deus, quando chega lá para Nabucodonosor, aí ele fala assim: aqui eu vou determinar o destino da Babilônia. Aí, qual a importância dos detalhes desse tronco? Fala assim: corta a árvore, deixa a raiz na terra, enquanto está na terra tem vida, e serra com uma cinta de bronze, de cobre e de ferro. Olha, lado a lado a estátua de bronze e de ferro. A Babilônia está aqui, o Império Medo-Persa vai governar aqui junto. A Grécia, que é bronze, e o Império Romano, que é ferro. Babilônia, Império Grego e Império Romano. No sonho que Deus dá a Nabucodonosor, Deus já mostra os metais da estátua que ele tinha mostrado há anos atrás. Nós vamos ver que a Bíblia vai caminhando e tudo vai se juntando. Não é que ele falou, os metais da estátua e ficou por lá mesmo. Não ficou. Está aqui, olha, inserido no próximo sonho de Nabucodonosor. No mundo espiritual, esses impérios não caíram. E é Babilônia, porque todos os que vieram depois, eles governaram aqui, na Babilônia. Vocês estão estudando sobre a Babilônia na IBD. Tudo que a gente vê no mundo hoje, as coisas grandes, as coisas pequenas, aquilo que a gente fala assim, não tem nada a ver, é Babilônia. Nós não podemos aceitar 1 milímetro só que seja do mundo, porque é Babilônia. E Babilônia não tem parte com o povo de Deus. O povo de Deus é único, é exclusivo, é diferente. A igreja marcha na contramão do mundo. Nós não podemos caminhar junto com Babilônia. Nós temos que caminhar ao contrário, na contramão. Por quê? Porque a Babilônia é quem está regendo e só vai ser vencida no Apocalipse, um pouco antes de Jesus descer à terra de novo como homem e vencer as nações na batalha do Armagedon. Vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. Me leiam os versículos. Versículo 2. Capítulo 13, versículo
besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poder. Olha, João está falando no capítulo 13 de Apocalipse sobre a besta. A besta é o sistema que vai liderar o mundo no fim dos tempos. A besta é um sistema que vai dar poder a um homem. Nós vamos entender isso perfeitamente no transcorrer do nosso estudo. Mas ele fala assim, olha, a besta que vi é semelhante a leopardo. No capítulo 7, na semana que vem, nós vamos estudar sobre isso. Leopardo é a Grécia. A besta que vi é semelhante a leopardo. Tem boca de leão. Leão é a Babilônia. Tem pés de urso. Urso é o Império Medo-Persa. Olha, no Apocalipse, João está vendo a estátua de Daniel. O que começou o poder aqui está se estendendo sobre o nosso tempo, está tentando enganar a igreja, está tentando enganar eu e você. Porque eles querem nos vencer. E lá no Apocalipse, quando João vê e revela o capítulo 13, a igreja já foi arrebatada. Nós temos que vencer aqui, hoje. Nós temos que vencer aqui hoje, abrir mão de tudo. Não quer fazer parte de Babilônia. Quem faz parte da Babilônia vai acabar prostrado, assim como Nabucodonosor acabou prostrado. Mas quando nós vencemos pelo sangue de Cristo, então a igreja é arrebatada. E depois que a igreja é arrebatada, aí a Babilônia ela se revela novamente para tantos quantos ficarem aqui. Eles vão ver de perto, frente a frente, o poder da Babilônia sobre os homens que rejeitam o poder de Deus, o senhorio de Jesus. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas Jesus não pode ser só nosso Salvador. Ele tem que ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Primeiro, Senhor. Nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que nos curvar ao senhorio de Cristo. Se nós nos curvamos ao senhorio de Cristo, então nós vamos rejeitar tudo que a Babilônia oferece e vamos aceitar somente aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, versículo é o seguinte: puxa a terra, filho de Deus, né? A fugir da Babilônia. Temos que fugir. Muitos textos, muitos versículos, nós vamos encontrar que poderíamos juntar a isso. Vamos lá falar em Romanos 12. E não vos conformeis com este século. Não vamos nos conformar com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos pela palavra. Só assim nós vamos oferecer a Deus um culto racional. Só assim nós vamos descobrir de Deus qual é a sua vontade, que diz a Bíblia que é boa, que é perfeita e que é agradável. É agradável a Ele. Na maioria das vezes vai desagradar a nós. Mas não é nós que temos que andar satisfeito. Quem anda satisfeito é Babilônia. Então nós temos que negar a nós mesmos, nos submeter ao senhorio de Jesus e viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Agradável para nós chegarmos diante de Deus. Eu quero chegar diante de Deus. Eu quero chegar diante de Deus. Então eu abro mão de tudo que o mundo pode me oferecer hoje, para eu poder viver e chegar na eternidade. João fala assim, porque tudo que alimenta
E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus tem A concupiscência dos olhos. Vocês sabem, irmãos, que todo, sem exceção de nenhum, todo pecado entra pelos olhos. Todo pecado entra pelos olhos. É aquilo que o homem vê, o ser humano vê, é o que vai cobiçar, é o que vai desejar, é o que vai querer e é o que vai fazer. É aquilo que a gente vê. Então, sabe o que isso fala? Gálatas 5, fruto do Espírito, domínio próprio. Nós temos que deixar Deus, o Espírito Santo, desenvolver em nós as características do fruto do Espírito, que são 9. Para mim, Abigail, a Bíblia não está dizendo isso, é a Abigail que está dizendo, o ponto mais importante é o domínio próprio. Se eu tiver domínio próprio, se eu conseguir dominar a mim mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, ser humano sozinho não consegue, mas pelo Espírito Santo de Deus, se nós exercemos o domínio próprio, então a gente vai ter vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. Amém? Nós vamos ver que essas revelações que Deus dá a Daniel sobre a Babilônia, ela é de suma importância. De suma importância. Por quê? Porque a Babilônia domina. A Babilônia é o que rege. O capítulo 4, ele encerra aí. Tanto a parte histórica, como a parte escatológica. Escatológica é o quê? É que a revelação da Babilônia vai até o fim dos tempos. Só vai ser destruído lá no Apocalipse, depois que a igreja for arrebatada. Nós vamos entrar no capítulo 5 de Daniel. No capítulo 5 de Daniel, isso acontece alguns anos depois desse fato de Nabucodonosor ter virado um animal. Nabucodonosor, ele não volta mais para o trono. Ele é o rei soberano da época, mas ele não volta mais para o trono. Quem fica no trono é o seu filho, que já estava governando quando ele ficou 7 anos debaixo do domínio de Deus. Então ele volta, ele estava governando, o filho ia pedir as informações para ele tinha a sabedoria, agora ele tinha uma sabedoria que era de Deus, não era mais do homem. Ele tinha sabedoria para orientar o filho, e o filho era corregente com o pai. Vocês veem que um homem, quando ele é convertido, ele não quer nem se sentar na cadeira principal mais. Ele era o rei, mas ele fala assim: eu não preciso mais da cadeira. A cadeira pode ficar com você, meu filho. Porque Deus não muda na vida de um homem. Porque Deus não muda na vida de um homem. Não quer mais sentar na cadeira, não quer mais ser o centro. Eu não preciso mais do trono. Eu não preciso mais do trono. Então, Nabucodonosor, ele é o rei, mas o seu filho rege. No capítulo 5 de Daniel, nós estamos vendo ali uma grande festa que Belsazar, olha, o nome de Daniel era Beltesazar, o nome babilônico que foi dado a ele. Esse rei é Belsazar, ele é neto de Nabucodonosor. O filho sai para as guerras, Nabonido, e Belsazar fica no trono. Como qualquer rei mais jovem, e sendo o rei da Babilônia, sobre ele tem a arrogância, tem o orgulho. Então ele dá uma grande festa e ele manda buscar os utensílios que pertenciam ao templo do Senhor. Quando o rei, no caso ele, manda buscar algo que foi tirado
aquela nação. A nação de Israel estava toda na Babilônia, cativa. Aí, Belsazar fala assim, olha, tragam todos os utensílios que foi tirado lá do templo dos hebreus. Traz para cá, nós vamos beber nele. Vai fazer parte da nossa festa. Eles estavam humilhando a nação de Israel. E humilhando a nação de Israel, não era a nação que ele estava humilhando. Ele estava tentando humilhar o Deus de Israel. Então ele dá aquela grande festa, as taças, as vasilhas eram todas do templo. E aí, num certo ponto da festa, Belsazar, ele vê uma mão. A Bíblia relata essa passagem. Vamos lá, capítulo 5, versos 5 e 6. Olha o estado de Belsazar. No mesmo instante, apareceram nos dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha o tamanho do medo que ficou esse homem. E deve ser assustador mesmo, né, querido? Você está num ambiente, de repente você olha para a parede, você só vê a parte de uma mão escrevendo. Ele não correu dali, porque as pernas dele relaxou tanto que nem para correr ele prestava. Nem para correr ele prestava dali. Então, ele apavorado, porque deixou uma escrita. Ele viu a mão e a mão rasgou a parede. E deixou uma escrita. Mene, mene, tekel, parsim. Gente, há alguns capítulos de Daniel, inclusive o original não é hebraico. Ele veio tudo com logaritmos. Então, ninguém sabia discernir o que eram aquelas letras. Porque, na realidade, não se parecia com a escrita de ninguém. Não se parecia com a escrita. Não era da língua caldeia. E, na realidade, também não era da língua hebreia. Não era hebraico. Ele vê que as letras ficaram fundidas na parede e ele manda chamar todo mundo. Chama todos os astrólogos, feiticeiros, tudo que tiver nesse país, manda para virem traduzir. Ninguém sabia dizer o que estava escrito ali. A rainha, a avó do rapaz, que era esposa de Nabucodonosor, ela fala assim, olha, no tempo do reinado do teu avô, tinha um homem entre os filhos de Judá, ainda daquele reino. Só ele tem o Espírito dos deuses. Ele vai poder ler o que está escrito na parede. E aí o rei manda buscar Daniel, para Daniel interpretar o que estava escrito na parede. Capítulo 5, os versos... Eu quero ler com vocês a partir do verso 17. Porque um homem de Deus, como um homem de Deus, ele se apresenta em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer parte da sua história. Cada um de nós tem uma história, queridos. Se eu tenho, mês que vem eu completo 62 anos.
Se eu tenho 62 anos, eu tenho 62 anos de história. Quem tem 40 anos de história, 50 anos de história. Todos têm uma história. Todos, literalmente, têm uma história. E como um homem se apresenta na sua história, apresenta Deus na sua vida. Daniel, a partir do versículo 17, ele começa dizendo assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo. Foi oferecido muito presente para Daniel. Não aceitem os presentes da Babilônia. Na minha Bíblia fala dons, os teus dons. São presentes. Não aceitem presentes da Babilônia. Não importa quanto dinheiro for, não importa se a gente está vivendo com salário mínimo e estão oferecendo 3, 4, 5, 10, não importa. Não aceitem os presentes da Babilônia. Não vai te acrescentar em nada. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus, nada. Nós só precisamos ser fiéis ao Senhor. Daniel diz assim: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, porque mesmo sendo avô, é da geração, então é tido como pai. O reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Esse neto de Nabucodonosor, ele sabia o que tinha acontecido com ele. Todos no reino sabiam. Parece que eu ia perguntar, será que ele não sabia o que acontecia? Sabia, mas Daniel fez questão de lembrar. Porque aqui traz uma profecia, Belsazar caiu naquela mesma noite. É tipo assim, o rei, quando o rei, teu pai, teu avô se engrandeceu, Deus abateu ele. Deus vai abater você também. É o mesmo Deus quem está agindo. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui rei sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Olha toda a mensagem que Daniel traz para aquele rei. Não, aqui Daniel está alertando, está lembrando ele e está exaltando a Deus. Por quê? Ninguém, nem o ímpio, lá no Apocalipse, vai chegar diante de Deus dizendo assim: eu não sabia. Todos são
Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado foste em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Terceiro por quê? O primeiro era Nabucodonosor, o segundo era ele. Abaixo dele estava somente Daniel, o terceiro governador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel interpreta a escrita da parede e naquela mesma noite, aqui é o portão de estar, é o portão da Babilônia. Gente, guarda essas imagens, porque no decorrer do estudo, no tempo presente, nós vamos ver essas mesmas imagens. Portão de estar, portão da Babilônia. Por entre aqui passavam rios, nas construções. Olha, o rio vai lá atrás, era o rio Eufrates. Enquanto Belsassar dava uma grande festa, Dário, ele já tinha, o exército já estava se aproximando, eles já tinham fechado todas as entradas de águas. Esses corredores eram subterrâneos, grandes valas subterrâneas, elas secaram, a água ficou baixinha, dava para qualquer homem atravessar a pé. E eles entraram por aqui, por baixo, passaram dos portões da Babilônia e adentraram. Então, eles entraram por baixo. Quando o rei pensou que ele estava no melhor ponto da festa, já não era mais o melhor, porque ele já tinha escrito na parede, na realidade a festa dele já tinha acabado, né? Mas enquanto ele estava apavorado, tremendo, com medo, Deus já estava permitindo que os medos e os persas invadissem a Babilônia, invadissem o palácio. Ali foi morto Belsassar, o povo estava, a maior parte estavam bêbados, e o exército facilmente foi derrotado. E Ciro, com 62 anos, tomou o poder. Agora cai a Babilônia e se levanta o Império Medo-Persa. Dois braços, Média e Persa. Por isso que na profecia fala, dividido foi o teu reino, porque foi tomado pela Média e a Persa. A Pérsia venceu a Média, então a Média ficou com a menor porção de terra, insignificante, e na realidade quem tomou o poder foi a Pérsia. A Pérsia rege até o dia de hoje. A Pérsia rege até o dia de hoje. Então, queridos, dessa forma foi vencido o reino de Nabucodonosor, a Babilônia. E aconteceu o que com ele? Morreu. Belsassar morreu também. Só que Belsassar morreu humilhado na derrota. Nabucodonosor não, onde ele estava já retirado da presença do palácio, lá ele morreu. Começa o Império Medo-Persa. Então, quando nós entramos no capítulo 6 de Daniel, já é o Império Medo-Persa. O capítulo 6 de Daniel vai nos falar, todos conhecem essa história, que Daniel foi lançado na cova dos leões.
Daniel, a essa altura, queridos, ele tinha 80 anos. Era um senhor de 80 anos. Ele, quando Dário assume a Babilônia, ele já era o terceiro governador. Dário não tirou o poder que Daniel tinha. Daniel continuou ali, lado a lado, com o rei Dário. Dário era título, gente. Porque vai ter Dário 1, Dário 2, Dário 3, Dário é título. Então, Dário se afeiçoa a Daniel. Daniel, quando Deus está na vida do homem, do ser humano, as pessoas se agradam dele. E todos se agradavam de Daniel. Um senhor de 80 anos. Aí entra uma parte sofrida que nos comove e que ao mesmo tempo nos fortalece, nos dá garra para continuar servindo a Deus. Porque todos no reino agora trocou o poder. Daniel tinha já um certo poder na Babilônia, e quem está chegando está vendo por que aquele cara está ali. Todo mundo caiu, por que aquele cara está ali? Por que aquele cara não caiu? Todo mundo perdeu o poder, por que ele não perdeu o poder? Deus dá o poder para quem ele quer. E Daniel continuou com o poder. Olha, Daniel chegou na Babilônia com 17 anos. Ele foi na primeira leva. 17 anos. Agora, o Império Medo-Persa toma o poder e ele tem 80 anos. Um homem que glorifica, que exalta Deus, que mostra Deus na sua vida e que conquista os reis da terra. Como os homens tinham inveja de Daniel, o que eles começaram a tramar? Nós precisamos de alguma coisa para detonar Daniel. Daniel tem que sair da nossa reta. E ele fazia tudo correto, gente. Ele fazia tudo direitinho. Ninguém achava um erro, porque ele era governador. Ele tomava conta das coisas do rei. Também tomava conta dos assuntos do rei Dário. Dário confiou a ele esse poder. E ele fazia tudo certinho. Gente, não concorde com ninguém que queira que você faça coisas erradas. A gente pode comprar um advogado para fazer isso. A gente pode subornar a lei nisso. Não aceite, não façam subornos. Não façam subornos. Deus honra aquele que faz as coisas corretamente. E Daniel era um desses homens. O que eles fizeram? Olha, a gente não pode fazer nada. Aqueles homens sabiam as leis da Média e da Pérsia. Então, se o rei passasse um edito, por um tempo determinado, todos tinham que seguir aquele edito. Se escrevessem assim, todos os homens por 30 dias têm que se curvar perante o rei. Todos os homens por 30 dias tinham que se curvar perante o rei. Uma vez assinado uma lei persa, não podia ser revogado. Isso era lei para eles. Então, o que eles tramaram? A gente não consegue achar falha no dia a dia desse velho Daniel. Vamos achar na lei do Deus deles. Daniel tinha sua casa. Daniel orava 3 vezes ao dia. Por quê? Por que Daniel orava 3 vezes ao dia? O horário dos sacrifícios no templo. Eles sacrificavam de manhã, eles sacrificavam meio-dia e eles sacrificavam às 3 da tarde. Isso era a rotina do templo. Daniel tinha 80 anos e ele ainda estava se lembrando perfeitamente o que ele fazia lá em Israel no templo. A gente ia para o sacrifício. Então o que ele fazia? Ele ia para sua casa, nesses horários, ele ia para sua casa, ele dobrava o seu joelho com a janela aberta, voltada para Jerusalém, e ali ele orava. Era a hora do sacrifício. Daniel orava
3 vezes ao dia. Por que ele orava com a janela aberta? Para olhar para o lado onde ficava Jerusalém. Porque era a cidade santa deles. Então ele orava voltado para Jerusalém. Aí o que eles fizeram? Olha, nós vamos escrever um edito. 30 dias, ninguém pode fazer petição nenhuma para nenhum Deus, a não ser para o rei. E Daniel vai ter que fazer a petição dele para o rei. Em vez de dobrar o joelho lá, ele vai ter que vir pedir para o rei aqui. Enfeitaram aquelas boas palavras, exaltaram o rei, e o rei foi lá e assinou. 30 dias, todo mundo me bajulando, todo mundo me pedindo, não vou dar nada para ninguém, mas está todo mundo me pedindo 30 dias, aquilo para ele enchia o ego dele. E ele foi lá e assinou aquele edito. Homens já estavam com tudo tramado, quando Daniel foi para sua casa e se prostrou em oração. Então eles invadiram a casa de Daniel e o levaram dali à presença do rei. Ó rei, não foi dado o edito que todos tinham que pedir a ti e a nenhum outro Deus? Olha, nós acabamos de pegar Daniel lá da casa dele orando. E ele não ora uma vez não, ele ora 3 vezes no dia. Ele não vem aqui na tua presença 3 vezes no dia, mas ele se prostra 3 vezes lá para pedir ao Deus dele. Dário, por mais que ele gostasse de Daniel e que ele sofresse por Daniel, ele não podia voltar atrás à lei dos medos e dos persas. Então ele teria que cumprir. Qual vai ser o castigo? Vai para a cova dos leões o homem que não pedir ao rei. Dário ficou muito triste. Mas ele não podia falar mais nada. Mas ele também assinou porque ele achou que Daniel também tinha assinado aquele edito. Ele não pensou em Daniel, ele pensou no ego dele. Sim, mas ele falou que todos os príncipes, todos eles assinaram. Ele falou, então Daniel também assinou para mim fazer esse edito. Não, quem assinou foram os homens da Média e da Pérsia. Daniel era judeu. Daniel não se juntava à lei dos medos e dos persas. Isso era algo deles, era algo privativo. Eles eram medos persas. Então eles tinham a lei deles. Eles tinham os homens de poder da lei deles, sacerdotes, que eram dos deuses dele. E Daniel não se juntava a eles nesse quesito. Daniel cuidava dos assuntos do reino. Não eram de leis sacrificiais deles. Daniel cuidava dos assuntos do reino. Era como, deixa eu falar bem baixinho aqui, gente. Era como, nós temos todos os governadores dos estados do Brasil. Desde que o Lula entrou no país, que o candomblé está lá dentro das portas de Brasília. Isso é algo dele. Ele gosta disso, ele adora isso. Mas ele não passou para nenhum outro governante que tem que fazer isso. Entendeu? Os governantes, eles estão governando de fato como é a lei brasileira. O que o Lula coloca lá dentro do palácio do governo lá dele é algo dele. A mesma coisa foi isso. Eles fizeram, eram leis deles. Então falaram assim, isso daqui é dos nossos deuses, é dos nossos costumes, nós vamos fazer 30 dias para petição, é só para você. Daniel está lá cuidando apenas do reino, dos assuntos do reino, está por fora do que eles estão fazendo aqui. E Deus está de olho em tudo. Então manda chamar a Daniel. Vamos lá, gente. Daniel, capítulo 6. A tristeza de Dário. Verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então
presidentes e sátrapas eram os videntes, eram os sacerdotes, era a área espiritual deles. Conselheiros e governadores concordaram. Isso, medos e persas. Não tem nada a ver com Daniel, que era judeu. Concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Verso 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol e se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma grande pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com o anel dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Queridos, essa é a parte chocante. Essa é a parte chocante. Daniel foi achado em falta numa lei de homens, não numa lei de Deus. Ele foi trazido à presença do rei e ele foi lançado na cova dos leões. Como? Como? Sozinho. Daniel, sozinho, foi lançado na cova dos leões. O que isso quer dizer? Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38. Daniel tem 80 anos quando ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi sozinho para a cova. Ele foi lançado sozinho na cova dos leões. Ezequiel capítulo 38. Isaías 39, gente. 38 vai falar da cura do rei Ezequias. 39. Verso 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, olha a Babilônia aqui, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, já tinha sido curado. Gente, quando o inimigo te bajular, não aceite a bajulação. Não aceite a bajulação. Ah, você é ótimo, você é 10, você é perfeito, você é maravilhoso. Eu não sou nada, Deus é tudo na minha vida. Deve tudo que o homem quiser dar glória a você, não aceite. Eleve essa glória a Deus. Eleve essa glória a Deus. Porque nenhum homem consegue se defender de um elogio, gente. A gente se defende se alguém falar mal de nós. Mas se elogiar, nenhum ser humano se defende. Ele aceita carne, faz bem pro ego. Estou terminando, viu, gente? Olha, Ezequias se agradou disso, encheu o ego dele e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma
coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Em todo o seu domínio quer dizer, ele mostrou tudo o que tinha no templo de Deus também, que Ezequias não lhe mostrasse. Mostrou o seu tesouro, a sua casa, abriu a sua porta para o inimigo. Para o inimigo. Verso 5. 5 até o 7. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Porque Isaías volta no palácio e fala assim: rei, alguém veio te visitar? Vem, os príncipes da Babilônia vieram aqui. E você recebeu? Recebi. Eles vieram me dar parabéns porque eu fui curado, Deus me curou. O que tu fez aí? Eu mostrei tudo para ele, eu estava feliz. Eu estava emocionado. Eu mostrei tudo. Aí diz Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que dias virão em que tudo quanto houver em tua casa, como os que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Muito triste. Ezequias é o pai de tudo. Daniel foi lançado só na cova dos leões. Daniel com 17 anos, um jovem fiel a Deus. Ele chega na Babilônia, num país estranho. Ele foi feito eunuco e ele não abriu mão do seu Deus. Ele agora tinha 80 anos, eunuco, ele nunca pôde se casar, ele teve que passar a vida dele sozinho e ele não abriu mão do seu Deus. Uma geração plantou, a outra geração colheu. Aqueles 3 rapazes foram lançados só na fornalha. Eles eram eunucos na casa do rei. Tiraram toda a honra que um homem podia ter. E eles não abriram mão do seu Deus. O que nós estamos fazendo para o Senhor? De que jeito estamos vivendo para o Senhor? Será que quando chegar naquele ponto culminante, eu vou falar assim, não desisto, eu paro, naquela tribulação, naquela angústia, naquela dificuldade que a gente está passando, eu falo assim, não, por aqui eu vou parar, eu vou dar um tempo. Eles não abriram mão do seu Deus. Deus falou aqui para Ezequias. A palavra foi se cumprir anos depois. Mas jovens, homens de Deus, não importa o que sofram na carne, eles nunca abrem mão do seu Deus. Deus livrou Daniel. Deus não deixou Daniel morrer entre os leões. Aquilo foi uma cristofania. O próprio Jesus entrou, assim como entrou na fornalha com aqueles 3 rapazes, ele entrou na cova com Daniel. O livro de Isaías fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Ele entrou na fornalha com aqueles rapazes. Ele entrou na cova com Daniel. E eles saíram vencedores. O povo voltou para Jerusalém. Daniel continuou na Babilônia, porque ele era uma luz acesa. E o diabo nunca conseguiu apagar a luz que Daniel brilhava. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Não deixe a tua luz apagar. Não importa o que o diabo faça, não deixe a sua luz apagar. Não deixe o diabo roubar o seu brilho. Não roubaram o brilho de Daniel. Ele falou: eu sou um homem inútil, mas eu sou de Deus. Jesus falou que se o olho te escandalizar, arranca o olho. Se a mão te escandalizar, arranca a mão. Porque você pode entrar sem um membro
no céu. Mas você não pode perder a vida eterna. Gente, no céu todo mundo vai ser perfeito. O que Jesus fez ali foi uma, como que a gente fala? Era uma demonstração, mas tem uma hipérbole. Uma hipérbole é quando a gente exagera em algo que fala para mostrar a importância. Aí eu estou morrendo de fome. Ninguém está morrendo de fome. Mas a expressão é morrendo de fome, é uma hipérbole. O que Jesus falou era uma hipérbole. Você vai entrar sem uma mão no reino, mas você vai entrar no reino. Daniel, ele era um homem incompleto, mas ele não abriu mão do reino. Ele não abriu mão do seu Deus. Que a vida de Daniel, que a vida desses 3 rapazes possam influenciar a nossa vida no dia de hoje. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.